Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar, vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje, dia 15 de dezembro, comigo o professor Jonas. Bom dia, Jonas. Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, você é aqui o professor de vocês. Vou acompanhar aqui, vocês estão dizendo no chat, muitos já, Osmar, muitos bons dias aqui, né? Professor Fábio, professora Maria aqui participando. Então, bom dia a todos aí para mais uma aula de matemática. Estamos aí na reta final, quase acabando aí, mais uma semaninha para encerrar esse ano de 2020. É verdade, Jonas. Se isso aqui fosse uma maratona, eu diria que a gente já correu 40 quilômetros. Faltam dois, mas a gente tá chegando aí, tá? E reforçar a ideia do pessoal que ainda deve atividades para os seus professores, né? Que ainda está com aquela pendência aí com relação a algumas atividades, entregue, né, Jonas? Extremamente importante agora nesse finalzinho, né? Isso aí, alunos, por favor, entreguem as atividades, não deixem de entregar as atividades, senão vai sobrar a recuperação de janeiro para você, não é? É verdade. Os professores ontem no chat cobrando muito essa ideia. Osmar, tá? Chama o pessoal lá a gente estava no 9º ano, né, com a Alessandra. Chama o pessoal do 9º ano, precisa entregar as atividades. E é isso aí, pessoal. Nada está perdido, o ano de 2020 ainda não acabou, vai acabar, né, em breve, daqui a poucos dias, mas ainda não acabou. Então, é extremamente importante que você que nos acompanha, você que está aí com o seu professor, entregue as suas atividades para a gente encerrar esse ano de vez, né, Jonas? Isso, e perguntando aqui, né, colocando a professora Rita, colocou o seguinte, e a resposta do Matemática em Casa, dia 22, terça-feira que vem, nós vamos ter o resultado, então chame todo mundo aí, nós vamos apresentar um resultado aí para vocês, vamos apresentar algumas coisas aí, vamos tentar montar uma aula um pouquinho mais voltada para esse feedback aí, que foi muito importante desde já, né, Osmar? É verdade. Agradecer literalmente a presença de todos que participaram, foi, assim, incrível, acredito que, quem sabe a gente ano que vem já faça uma segunda edição, né, Osmar? É verdade, foi uma experiência, assim, bem bacana, com relação às devolutivas aí, e assim, muita criatividade dos professores e dos estudantes no encaminhamento aí, muita coisa assim que a gente nem imaginava e que aparece naturalmente assim de uma forma bem legal. Você falou em aulas, né, nessa ideia de produzir, e já vamos mostrar aqui o foco da aula de hoje, né, Jonas? Ângulos, e aí a ideia qual que é? Produzir aula diferente de tudo que a gente ainda não fez. Esse é o grande desafio agora nessa reta final. Vocês sabem que as habilidades elas se repetem, principalmente nessa questão da recuperação, e a gente insiste bastante nisso, tá? A palavra-chave é recuperação, não tem muito para onde correr, tá? E aí a gente vai trabalhar hoje a noção de ângulos, e aí tentamos colocar um ingredientezinho a mais aí para deixar a aula um pouco mais diferente, tranquila, uma aula bem suave na nossa interpretação. A ideia de ângulo assim, é extremamente importante e rotineira aí na nossa rotina de vida, no nosso cotidiano. Beleza? Tá? A habilidade, como já é de costume, como já é de hábito, a gente vai fazer a leitura para vocês. 6º ano, ensino fundamental, anos finais. A habilidade é EF06MA27, que é determinar a medida da abertura de ângulos por meio de transferidor ou tecnologias digitais. O rei das tecnologias digitais do professor Jonas, grande utilizador aí do GeoGebra. E só para falar, a aula de amanhã a gente vai usar o transferidor, né, dar continuidade a essa aula de hoje e vamos construir alguns ângulos. Então, na aula de hoje a gente vai comentar bastante, vai dar o subsídio, vai dar a base para vocês terem uma ideia. Porque normalmente a geometria, né, não sei se você concorda, Jonas, no meu tempo de escola, a geometria era um pouco relegada lá no final do ano, o pessoal fala muito isso, né? Não, e tem também aqui, eu até ia comentar aqui, geralmente o professor de arte também utilizava muito essa parte de geometria, né, nas construções, né, nas definições. E falando disso, eu queria até mandar aqui, professor José Carlos, que acredito eu, professor de História, acompanhando a aula aí, professor, obrigado por acompanhar a aula. E eu queria mandar um abraço aqui à professora Luciana.
Jonas, manda um abraço aos alunos da Escola Regina Apiaí, ó. Um abraço a todos. Abraço a todos os alunos que estão acompanhando a aula. Muito obrigado, obrigado mesmo pela participação de vocês. Boa! O objeto de conhecimento da aula de hoje, nosso diretor vai focar aqui, são os ângulos, noção, usos e medidas. E aí já vai aparecer essa belíssima imagem, Jonas. Você que gosta de fotografia, né, trabalha com esse... Trabalha ou se diverte com fotografia? Eu me divirto, não trabalho, eu não tenho talento ainda para ganhar dinheiro com isso. Mas a gente sabe que você gosta de fotografia, né? E aí ela está aqui de propósito. Ângulos, vamos ler as frases abaixo e entender o seu contexto para a aula de hoje. Tudo bem? Belíssima imagem aí. Na 1, tá? Veja as frases. Olhando por certo ângulo, Jonas, o problema não é tão grave. Então, o que acontece aqui, né? Tem a palavra ângulo, propósito da aula de hoje, uma frase relativamente comum, que se fala onde você encaixa, né, a palavra ângulo. Olhando por certo ângulo. Então, associa aí com a ideia da abertura angular. O problema não é tão grave. Naturalmente, você faz uma conotação, né, com a vida real, e aí você chega à conclusão se o problema é grave ou não, dependendo do ângulo com que você olha. Tudo bem? Na frase 2, a Maria ela falou para sua amiga Júlia que ela tinha que escolher outro ângulo para a foto. Por que será, Jonas, que ela teria que escolher outro ângulo para a foto? Provavelmente ela tirou a foto numa posição ali, né, num determinado ângulo, eu não queria utilizar essa palavra, num determinado ângulo que não foi, talvez, favorável para ela. O pessoal tem muito essa, né? Fotografar de perfil, né? E os celulares, né? Essa tecnologia hoje de câmeras, eu devo confessar para você que às vezes eu sinto saudade daquele celular que só fazia ligação e recebia. Sinceramente, a pessoa vai achar o professor meio antigão, aquela coisa toda, mas essa tecnologia toda, às vezes, né, ela cansa. Você que tem filhos pequenos sabe muito bem o que é isso, né? Eles não querem desgrudar lá do celular, e é foto, não pequenos também, né? Qualquer, mas assim, é bem complicado, tudo bem? Então essa é a ideia. Tem técnica para tirar foto, né, Jonas? Eu não sei se é a palavra técnica, mas tem umas especificações, tem algumas características, né? Principalmente no manuseio da máquina, né? Que a gente comenta muito, que é o manuseio do material, o manuseio ali é principal. E claro, você saber um ângulo diferente. Vamos até questionar aí para os alunos, estamos com o chat aberto aí. Qual que é talvez o melhor ângulo aí que os alunos conseguem tirar foto? Geralmente a selfie aí é um ângulo frontal, né? Então, nós temos esse que nós chamamos de ângulo frontal aqui. Mas temos alguns ângulos aqui, né? Nós vamos comentar sobre isso, mas temos alguns outros ângulos. Comente aí no chat com os alunos aí. Alunos, o que vocês acham? Que ângulos vocês tiram a foto, né, Osmar? É verdade, né? Que ângulo? Nossa, sempre de frente. Deixar aquela foto. E agora a gente tem o recurso de apagar a foto, né? Antigamente não tinha. Veja o que aparece aqui, ó. Olha, o antigo filme, né? Isso aqui foi colocado numa posição proposital, né? Mas isso aqui, ó, os professores devem se lembrar, os mais novinhos, eu não sei se lembram, mas isso aqui era o famoso filme, né? Você comprava aqueles rolinhos de filme com 12, com 24, 36, e aí você literalmente batia a foto, né? E aí você tinha, tá, coisa saudosismo mesmo, né? Bem legal. Mas enfim, então, tempos que não voltam mais. A tecnologia está aí para ser utilizada. Se bem que as coisas voltam, né? O vinil hoje ele é cultuado. Então a gente tem todas essas tecnologias, essas plataformas digitais aí para se ouvir músicas, enfim, aquela coisa toda. Mas o vinil ele continua sendo bastante cultuado aí, né? E já o questionamento que a gente colocou aqui, ó, a professora Adriana colocou assim, ó, o ângulo frontal eu prefiro mais. O aluno Miguel, do 6º ano B, da escola Nadir Lessa, lá da PEI, colocou aqui, referente ao ângulo frontal. Mas eu gostei também da resposta do professor Paulo. O melhor ângulo é quando a foto sai mais bonita. Acabei de ver. Depende do ângulo também de vista, né, da pessoa. Boa. Mas é isso. Para finalizar, outra frase muito comum aqui, né? Que o jogador ele não tinha ângulo para cruzar
a bola, né? E o torcedor sempre, né, movido pela emoção, ele sempre é muito crítico, né, em relação a essa questão toda, né? Ah, não, isso aí, o cara é perna de pau, até eu fazia, né? Não é bem assim, né? Então a ideia do bater pênalti também, né, que envolve todo um conceito matemático. A verdade é essa, né? Então a ideia do pênalti ali, se você for imaginar, a distância aí entre as traves são mais de 7 metros, parece fácil, mas não é tão simples, não. Envolve conceitos matemáticos e principalmente, né, física, né? E física se trabalha ângulos também. Então pode perceber que assim existe um ponto perfeito, aí aliado ao ângulo e aliado à velocidade da bola, que faz com que a determinada batida do pênalti seja, entre aspas, aí, indefensável. Mas tudo é técnica, tudo é treinamento. Tudo bem falar, como eu repito, parece mais fácil do que fazer. Né? Só para encerrar aqui o assunto, né, Diga. da foto, a professora Cristina colocou assim, eu gostei bastante, né? Uhum. Ela colocou assim, ó, ângulo frontal, de frente para a luz com a câmera um pouco acima do rosto, sexto ano B da escola Amenaide Braga de Queiroz. Aí eu vou até fazer um comentário, só tomar cuidado aí com a luz, tá? Fotografia é luz, então só tomar cuidado com a luz, porque o posicionamento da câmera em relação à luz também tem essa relação. Então, se a luz está frontal ou a câmera, então tem sempre essa relação. Se a luz está atrás, então tem todo esse contexto aí também, que basicamente fotografia é luz. E é verdade, a gente está conversando informalmente aqui, a gente está falando de matemática. Sim, isso mesmo. Estamos falando de ângulos, né? E é essa a realidade. Você certamente já ouviu falar em ângulos, que é o que a gente está comentando agora, e o quanto eles estão presentes na nossa rotina, mesmo que de forma imperceptível. O que a gente quer? Que você descreva algumas situações, umas 3 aí, tá? Situações cotidianas nas quais os ângulos estejam presentes, Jonas. Beleza? Beleza. 3 minutinhos? Ok, fechado. 1 minutinho para cada respostinha, a gente já retorna. Até já.
Retornamos aqui, Osmar. Legal. Muitas respostas, e aí, como é uma resposta de curiosidade, eu achei muitas interessantes. Que legal. Então, por exemplo, a professora Raquel colocou a abertura da porta, alguns outros professores também colocaram essa relação. A professora Maria colocou também o seguinte, ó, abertura da tesoura, da porta, ponteiros do relógio. Então, aí os ângulos, né, que Sim. conseguem ser formados. Professora Marlene colocou em fotografias, né, que a gente estava comentando aqui, os ângulos, né? E em construção, sim, também é muito utilizada, né? Professora Karina colocou o seguinte, o jogador acerta o gol no ângulo. Então, no ângulo, inclusive no de 90 graus, no ângulo, boa. acerta lá Que legal. o gol no ângulo. Professora Cristina colocou, quando eu vou riscar o desenho no pano de prato, eu meço os ângulos certos. Sexto ano B da escola Amenai de Braga de Queiroz, participando. A questão do abrir e fechar a porta, né? Muitos professores colocaram essa relação. Osmar. Que legal, tá? Abraço aqui, tá? E nosso carinho aí pro pessoal lá da escola, lá da PEI, professora Sônia Aparecida Maximiano Bueno, lá de Mogi Guaçu, tá? Pessoal lá do sexto A e do sexto B, tá? Que estão lá com o professor Maxwell, tá bom? Abraço, valeu, obrigado pela participação de todos. Jonas, você estava falando essa questão aí do esporte, do gol, e eu lembrei, esse final de semana, estava assistindo um jogo aí do Campeonato Brasileiro, aí houve um pênalti, o jogador foi bater, né, e aí o que aconteceu? Apareceu toda a estatística de todos os pênaltis, né, onde ele havia batido. Uma bolinha verde onde ele tinha acertado no gol e uma vermelha onde ele tinha errado. E o engraçado, houve 2 pênaltis, o pessoal vai saber que jogo que eu estou falando, e o jogador lá, bateu os 2 pênaltis rigorosamente iguais, no mesmo lugar. Absolutamente igual. Então, é assim, com todo respeito ao goleiro, né, tem que estudar o cara que bate. Tem que estudar. E aí acontece, quando vão lá, esses jogadores vão lá para as Copas do Mundo, por incrível que pareça, não tão incrível assim, porque a gente ouve muito falar disso aí. Os caras, os goleiros, eles vão orientados, eles estudam os batedores. Então, no esporte de alta performance, a estatística, o estudo matemático é extremamente importante para determinar quem vence e quem perde. Então, matemática está presente no esporte de uma forma assim que a gente às vezes nem percebe. Tudo bem? Jonas, vamos subir umas respostas? Tá? Aqui, ó, a primeira situação que eu coloquei, tá? E aí a gente pode discutir ela, se você concorda ou não, foi passear de bicicleta. Será que tem alguma relação de passear de bicicleta e ângulos? O que você acha? Acho que tem muitas relações de ângulos aí, né? Sim. Muitas. Acho que só de olhar a imagem, né? A imagem talvez já descreva vários ângulos aí, né? Sim, é verdade. Então aqui a gente tem, tá? Os pneus, né, as rodas da bicicleta, aqui toda uma angulação que forma a estrutura da bicicleta. Mas eu escolhi um ângulo um pouquinho inusitado. Vamos subir? Bora. Olha lá. Aqui, olha, a posição, né? Posição, o terror dos fisioterapeutas. Veja, olha o ângulo aqui, ó, a posição das costas dela. Deixa eu limpar isso aqui. Olha a posição das costas dela aqui, ó, tá vendo? Ó. Tudo indica que vai ter uma lordose, uma escoliose ou qualquer coisa assim. Vocês conseguem visualizar? Professor, mas andar de bicicleta não tem como andar retinho, aquela coisa toda. Eu concordo. Mas tem que melhorar a postura aqui no caso. Então a gente tem o ângulo, tá vendo? É visível, não é isso? A gente tem uma abertura angular aqui. Se ela pudesse melhorar e corrigir essa postura, os fisioterapeutas e as costas da menina aí agradecem, concorda? Concordo. Tá, então... E se você for pensar, são vários ângulos que literalmente a pessoa pode ficar. Ela pode ficar debruçada sobre a bicicleta, Sim. pode ficar com ângulo reto. Tem vários ângulos que ela mesma forma em relação à bicicleta. É engraçado, eu já vi alunos do ensino médio falando assim, professor, eu vou fazer educação física, eu vou fazer fisioterapia que não tem matemática. Ó, ledo engano. Tem, vai encontrar matemática... Com certeza, tá bom? Então não cria essa ilusão não, tá? Apesar que eles estão muito longe disso ainda, mas já vai se preparando. Olha a segunda situação, belo rosto de um cavalo.
aqui colocada a cabeçada e tem as rédeas. Acho que aqui está meio óbvio, né? A ideia, né? Adestrar, montar cavalos é uma arte, um animal maravilhoso. E aqui a gente propôs a seguinte, olha lá, aí, tá vendo? Então, o controle do cavaleiro sobre as rédeas aí, né? Determina a inclinação da cabeça do animal, e aí, naturalmente, ele faz uma equitação de alto nível, bem legal. Tá? Quem nunca andou a cavalo, experimente isso na vida, é uma experiência única, é maravilhosa, tá? Um animal incrível. Eu sou fã de cavalos. Ah, então, temos aí as rédeas, tá ok? E na última, essa é meio óbvia, né? Chegando o Papai Noel, aquela coisa toda, árvore de Natal, olha lá, tá? Olha lá, primeira... Oh, bela trilha sonora. Olha lá. Ho, ho, ho. Que maravilha. Falta semana que vem. Semana que vem, tá? E aí, ó, o que a gente percebe aqui, ó? Olha lá a inclinação angular, a abertura, né? Talvez a árvore de Natal seja famosa justamente por conta desse formato, né? A questão do pinheiro lá, que tem essa tradicional. Mas aí cada um de nós pode pesquisar por que o pinheiro, com esse formato, é a árvore símbolo aí do Natal. Eu pessoalmente não sei realmente, tudo bem? Mas que tem ângulo aí é bastante comum e talvez, né? Talvez não. Certamente a estética aí da árvore de Natal, por conta da forma triangular, seja bem atrativa aí aos olhos, tá? Bem legal. Tudo bem? Olha lá. Beleza. E aí o que acontece? Tá? Existe uma definição matemática e técnica aí para a questão do ângulo. Tá? Como já é de hábito, assim, eu sempre procuro colocar as definições da forma mais simples possível aí para o sexto ano. Então, a figura geométrica plana, formada por duas semirretas, e a gente já vai falar essa ideia da semirreta, de mesma origem. Então, quando a gente fala em ângulo, a gente vai trabalhar a figura plana, tá ok? Ela não é tridimensional, a gente já falou bastante sobre isso, formada por duas semirretas. Bom, que duas semirretas são essas, tá? A gente tem uma semirreta AB, ou seja, ela nasce do ponto A e passa pelo ponto B, perceba o indicativo aí da flechinha, e temos outra semirreta, tá? Que sai do ponto A, tá? E passa pelo ponto C, também com o indicativo aí da flechinha. Qual é a questão? Ambas nascem de um vértice comum, tá? Ou seja, o ponto A também é associado aí ao vértice. Não sei se a gente pode chamar vértice, né? O pessoal chama vértice aí do ângulo, mas normalmente a gente fala em vértice quando a gente tem um polígono, tá? Mas aqui a gente pode trabalhar também, eu gosto muito de colocar o O, né, como origem, tá? Então, por exemplo, é comum você ter o ângulo AO ao B. Tá? Então é bastante comum, tá? E aí alguns, né, gostam de colocar esse A como a origem dos ângulos. O fato é que a gente tem o vértice A, ok? O ponto de origem, tá? E desse ponto A sai uma semirreta que tem origem no A e passa pelo ponto B. Ela continua infinitamente, ok? A associação que a gente pode fazer é a mesma, tá? Do ponto A e que vai aí e que passa pelo ponto C também, indefinidamente, tá? Então a gente aí já tem a ideia, né? O tamanho do ângulo pouco importa. Inclusive, em algumas aulas eu fui até pesquisar sobre isso, Osmar. Tem uma outra definição, que são ou retas ou semirretas consecutivas. Então quando você tem essa um do lado do outro, né? Basicamente aí elas formando literalmente uma reta do lado da outra, sim, consecutiva, né? Ou seja, próxima. Você também tem a formulação desse ângulo, né? Você tem essa forma desse ângulo. Beleza? É verdade. Quando eu encaminho as aulas ali para o sistema, os revisores de vez em quando, Osmar, melhora essa definição do ângulo. Eu falo, não, calma, a gente está lidando com o sexto ano. Aí conforme vai avançando os anos, aí as definições elas vão sendo um pouco aprimoradas, mas é extremamente importante. Eu sei outra definição para ângulo. Perfeito, ótimo, sem problema algum. Tudo bem? Então essa é a ideia, é essa a estrutura. Tudo bem? Bom, o instrumento mais comum que usamos para medir ou construir ângulos é o famoso transferidor. Famoso mesmo, né? Esse objeto aí é bastante comum no kit escolar, que distribui todo começo do ano. Tem esse objeto também,
ok? Então, ele é bastante comum aqui, tá? Normalmente, o que acontece? Ele vai começar do zero, tá? E aí a gente vai, inclusive, falar dele aqui, né? Então, aqui a gente vai ter uma meia circunferência, vamos dizer assim, tá? E a ideia, tá, dessa meia circunferência, a gente vai falar no próximo slide, é que ela tem uma medida angular, tudo bem? Mas aí a gente volta no conceito do transferidor. Supostamente, eu andei pesquisando, a origem desse objeto é árabe. Os árabes desenvolveram muito a matemática, tá? Então não é uma afirmação. Supostamente a origem é árabe, mas como muitas outras invenções, inclusive na matemática, é possível que sua origem e o seu criador tenham se perdido no tempo. Mas, possivelmente, a criação desse objeto, viu, Jonas, foi dada lá no Oriente Médio. Antes de continuar, eu gostaria... Olha, eu acho que o centro de mídias é um símbolo, né, uma relação que talvez, não sei se estava faltando para a educação, mas que nós podemos aproximar, principalmente alunos aí, né, a gente ter aproximação entre alunos e professores nesse momento tão difícil, mas também aproximar professores, né? Professora Marilene, mas muito obrigado. Ela colocou aqui no chat, Osmar. Árvore de Natal é um dos símbolos mais populares nas celebrações natalinas. A primeiro simboliza a vida, pois é uma das poucas árvores que sempre se mantém verde, mas durante o inverno, quando a maioria das árvores perdem as folhas. Então, professora, muito obrigado aí por ter colocado, acho que muito obrigado mesmo. Acho que acredito muito no centro de mídia seja esse formato que nós conseguimos levar literalmente comunicação, levar aí informação e educação para todos e de todas as formas, né, Osmar? É verdade, Jonas. Marilene, muito obrigado. Assim, eu tive um ano muito difícil na minha vida e assim, a gente vê essas coisas aí, sinceramente, é muito legal. Obrigado, assim, de coração. Valeu mesmo, né? Faço minhas suas palavras, Jonas. É uma aproximação, né? E agora, nessa época de Natal, essa coisa toda, né? A gente vai, não sei se a palavra é carência, né? Mas vai se criando alguns vínculos, alguns laços, assim, que normalmente durante o ano a gente não percebe. Mas, Marilene, obrigado demais. Você é muito importante lá na nossa rotina. Tá ok? Então, essa é a ideia. Basicamente, temos dois tipos de transferidores. Aqui o pessoal conhece. Esse aqui é o mais comum, né, Jonas? Eu acho que raras vezes na minha vida eu peguei um transferidor de 360 graus. Raras. Porque o outro é mais fácil de transportar, mais fácil, né? Manusear, de transportar, de transferir. Então, é relativamente simples. Então, aqui tem uma curiosidade. Esse primeiro caso aqui é o transferidor semicircular, tá ok? Meia circunferência. E ele mede e indica até 180 graus, ou seja, de 0 graus. Alguns começam zero aqui do lado direito, tá ok? Então, ele vai do zero, aí ele aumenta, né? Aqui em ângulos inteiros de 10 em 10. Existem os que não aparecem aí, tá ok? Então, essa meia circunferência aí, pensando nos alunos do sexto ano, é bastante comum. Tudo bem? Graduado então, como se fosse uma régua, né? Exatamente. E aí, ó, tá vendo esse pontinho aqui, ó, pessoal do sexto ano? Olha lá, ó, que eu vou indicar aqui em vermelho. Ele é fundamental para você construir... Cadê? Ele é fundamental para você construir ou transferir o seu ângulo. É a partir dele que, entre aspas, aí, nasce um ângulo ou você faz a transferência. Então, ele é o centro, tá ok? Amanhã a gente vai fazer algumas construções com o transferidor e a gente vai comentar bastante sobre isso. A ideia do transferidor aqui, ó, de 360 graus, tá? O transferidor circular é relativamente... a mesma, tá? Só que aqui o que acontece? Você vai transferir, a circunferência ela vai medir os 360 graus e não mais 180. Ô, Jonas, eu consigo marcar, por exemplo, um ângulo maior que 180 graus com um transferidor semicircular? Consegue. Com um pouco de habilidade ali, destreza, você consegue sim fazer essa marcação, né, esse ângulo aí. Lembrando, né, que inclusive esse ponto central aí é como se fosse aquele ponto A, né, Osmar? É verdade. Então, esse ponto central aí, que é a ferramenta para você
transportar o ângulo, né? Sim. Que professor nunca teve que virar o transferidor lá no caderno do seu aluno para marcar um ângulo de 230 graus, por exemplo? Oh, não, tem que virar, marcar, tal. Então é bastante comum essa ideia, tá? Transferidor semicircular, tá? Pessoal do sexto ano lembrar, tá? E o transferidor circular. Tanto um quanto o outro tem a mesma função, só lembrando que esse semicircular aqui de 180 graus, ele é mais comum, ele é mais parte do nosso cotidiano, da nossa rotina. Na atividade 2, bastante simples, a gente quer saber qual é o valor do ângulo indicado aí no transferidor, Jonas. 2 minutinhos a gente já retorna? Beleza. Beleza. Tornamos aqui. Diga. Antes, Osmar, eu queria falar, professora Célia, desculpa mesmo, ela colocou aqui, ó, Jonas, você nunca dá a minha, eu acho que nunca fala sobre a minha escola aqui, ó, sexto ano A, da Diretoria de Ensino de Andradina, Escola Dário Geomete Castilho. Professora, muito obrigado pela participação. E das respostas, Osmar? Beleza. 30 graus foi a maioria aqui. Acho que todo mundo colocou 30 graus. Então, ó, da Escola João Arruda Brasil, lá da Peide Guararapes. Alunos do sexto ano A, Luther, Gustavo e Cauã e Bruno. Colocando aqui do sexto ano B também. Disseram 30 graus, da professora Valéria aqui colocando, maioria 30 graus, Osmar. É legal, né? A ideia aqui é só fazer essa associação mesmo, né? A gente estava até comentando antes da aula, né? Que é meio óbvio, mas eu não tinha como construir essa ideia do ângulo sem não marcar essa angulação em vermelho aqui, né? De fato, se a gente pode pensar, né, em todo esse contorno, e o que interessa para a gente aqui, ó, a representação angular é essa. Então aqui, ó, temos 10 graus. Ah, mas não aparece. Não, aparece aqui, ó, bem discretamente. Então temos aqui o 20, temos aqui o 30. Portanto, estamos falando aí realmente de um ângulo de 30 graus, como subiu a resposta. Tranquilo, né, Jonas? Tá? Já está aparecendo aí a próxima atividade, ó, atividade 3, e a gente quer saber qual é o ângulo indicado ali no transferidor também. Essa está tranquila para eles, tá ok? E 2 minutinhos a gente já retorna.
Retornamos aqui, Osmar. Oi. Acho que todas as respostas aqui, pelo menos que eu localizei, foram 130 graus. Então, professora Dolores, 130 graus, sexto ano A. Alana, 130 graus da escola MDS Indaiatuba. Professora Silene aqui participando. Legal. Eu acho que no celular a gente sempre tem um problema da visualização, né? Mas eu acho que dá para aparecer. Ó. Então aqui a gente tem o 90, 100, 110, 120, 130. Ó, o jeitão dele aqui, ó. Portanto, temos aí uma abertura angular, no caso aqui, ó, de 130 graus, perfeito, sem muitos problemas. Se toda a meia circunferência aí, o semicírculo, ele mede 180, portanto, estamos falando de um ângulo aqui, ó, no outro caso aqui, estamos falando de um ângulo de 50 graus, tá? Então, é bastante simples, é essa a ideia, tá ok? E valeu pela participação mesmo. Vou dar uma limpada nisso aqui, tá? Mas a gente está falando realmente de um ângulo de 130 graus, tudo bem? Vamos para a última atividade, Jonas? Bora! Essa é tranquilinha, tá? O Paulo conversava descontraidamente com seu amigo João, falando de mudanças em sua vida, que as coisas ruins que lhe aconteceram fazem parte do passado. Quando lhe disse, ô João, minha vida deu uma virada de 360 graus. Existe alguma colocação errada na fala do Paulo? Se sim, justifique o erro. Um minutinho, já retornamos. Retornamos aqui. Acredito que, como a maioria aqui colocou o seguinte, ó. Sim, pois voltou no mesmo ponto de partida. A professora Ângela, a aluna Luana da escola Regina, aqui da professora Luciana participando. Então, voltou para o mesmo lugar, Osmar? É isso aí, eu já ouvi essa frase. Geometricamente, a colocação é equivocada, pois se a vida dele deu uma virada ou um giro de 360 graus, ele voltou ao ponto de onde começou. O correto seria dizer que ele deu uma virada de 180 graus na vida. Pode parecer estranho, mas eu já ouvi gente falando que deu uma virada de 360 graus. Não deu não, é errado. Tá bom? Obrigado pela participação de todos. A aula está terminando. Jonas, muito obrigado. Obrigado, Osmar. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, não é? É isso aí, Jonas. Só colocar a avaliação para eles antes, isso, não é vai subir o QR Code aí, tá? Vocês fazerem aquele comentário que a gente pode melhorar. Sugestões também são sempre bem-vindas, tá ok? Agradeço a toda a equipe de produção que fez que essa aula acontecesse. O pessoal das Libras, muito obrigado também. E até a próxima. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau.